Fala pessoal, muito bom dia. Eu sou Alex Mendes, você está no nosso Armap de Mercado e a gente vai ficar se falando aqui pelos próximos 20 minutos, contando um pouquinho do que está rolando nos mercados nessa segunda-feira, dia 7 de abril de 2025. Bom, pessoal, o que a gente pode comentar hoje aí, né, já iniciar com nossos comentários, é que os mercados estão derretendo aí o mundo afora, mercado de futuros aí sofrendo bastante, tá? A começar pelo mercado asiático, que sofreu bastante aí durante a nossa madrugada aqui. Tá? Tudo isso em função ainda das questões de tarifas, aí, de mudanças de tarifas adotadas pelos Estados Unidos no governo Donald Trump. A gente sabe que tem alguns objetivos aí provavelmente por detrás disso. Por um lado, ele quer chamar os outros países para uma mesa de conversa, mas ao invés de chamar, ele aplicou a tarifa primeiro para depois conversar, e os mercados estão reagindo a todo esse novo contexto aí nessa economia global. Tá? Então, tem tarifa para todo lado, tem tarifa para todos os países, tem secretário de Tesouro americano já dizendo que já tem mais de 50 países que já manifestaram interesse em voltar a conversar com os Estados Unidos sobre essas tarifas e se propondo a equalizar essas situações, como o Trump falou que era o objetivo. Só que, na verdade, teve uma proposta agora da China que foi negada de equalização de tarifas também. Então, os mercados vão sentindo muito forte aí para hoje. Tá? A gente tem que tomar hoje muito cuidado, porque já no pré-market a gente já vê aqui, ó, o mercado futuro está aberto, né? Pré-market que eu digo em relação ao mercado à vista, tá? O mercado futuro abriu ontem muito forte para baixo, tá? Muito forte mesmo, e se mantém assim, tá? Já vai caindo quase 3%, aí, praticamente 3% aí o Nasdaq. Tá? Chama a atenção todas as bolsas asiáticas aqui caindo bastante, destaque especial para a bolsa de Hong Kong, caindo 12%, tá? Um índice aqui da China também acompanhando, o índice China 50 com 4,15, né, de desvalorização, tá? Então a gente vê os mercados sangrando aí. A Europa também vem sangrando bastante, tá? O GER aqui bem 3,60, tá? Eurostoxx 4,13, então a gente vê que o negócio não está bom. Por outro lado, na outra mão, o VIX ultrapassou os 36, tá? Com uma alta de mais de 9% só agora nesse comecinho de manhã. Tá? Então, para falar de alvos aqui, tá? Que eu acabei tendo que fazer? Como a gente está num mercado que está com movimentos muito largos, muito grandes, hoje eu vou fazer as minhas análises aqui pelo gráfico diário, tá? Então, normalmente eu faço pelos 60 minutos, mas eu estou tendo que passar dos 60 minutos para o diário, para poder a gente conseguir ter uma adequação, né, aos movimentos que o mercado está fazendo. Tá? Então, Nasdaq, a gente tem essa pernada aqui para considerar, tá? Nasdaq fez um topo duplo, ó, a gente vê no diário um topo duplo e depois derreteu. Tá? Então, tem alvos aqui para baixo, tá? Só o que eu estou considerando aqui? Estou considerando esse fundo, tá? Para minha FIBO, com essa região de topos aqui, e os alvos ficam para baixo aí porque a gente está caindo. Pode estar deixando um doji, tá? Aqui numa região de reversão, que é o FIBO de menos 111,8, tá? Que o rompimento dessa máxima aqui nos próximos dias poderia estar indicando um retorno aqui, tá? Mas por enquanto, pessoal, tendência de alta claríssima, tá? De baixa, desculpa, tendência de baixa claríssima, tá? Médias aqui, ó, ficando para trás e todas as médias embicadas para baixo, tá? Então a gente pensar em compra num momento como esse, tá? Tentar acertar fundo. E quando a gente tenta acertar fundo, a gente sabe muito bem o que acontece, né? A gente acaba sendo liquidado. Então tem que tomar muito cuidado aí no dia de hoje, tá? O estocástico está numa região de sobrevenda, o que no momento não quer dizer grande coisa, tá? Porque ele pode ficar aqui nessa região aqui abaixo durante algum tempo, antes dele começar a esboçar uma reação, antes do mercado começar a esboçar uma reação. Então, hoje é um dia, pessoal, de aguardar, tá? De acompanhar muito bem aí o dia, bem atento às notícias, tá? Porque o mercado está muito sensível, então qualquer noticiazinha pode fazer uma grande movimentação e um grande estrago. Tá? O calendário da semana, a gente não tem nada de relevante para hoje, tá? Nenhuma grande notícia. A gente só vai ter notícias aqui mais relevantes, tá? Essa semana na quinta, tá? Onde a gente tem CPI com pedido de seguro-desemprego, tá? E depois a gente tem
e inflação, né? Taxa de inflação e tal. E depois a gente vai ter na sexta-feira o PPI, tá? Aí a gente vai ter o PPI. Então a gente tem que prestar atenção nisso aqui, ó. Pessoas do Fed, né, membros do Fed, dando qualquer tipo de declaração. Tá? Hoje, daqui a pouco, às 11h30, tem um membro que vai falar. Então, o mercado tá em busca de respostas, tá? O mercado está em busca de informação. Tá? Ele ativou o modo pânico, né, vamos dizer assim, e está em busca de informação. Então, por exemplo, às 11h30, qualquer tipo de declaração mais enviesada, tá? Seja para alta ou para baixa, que possa ocorrer num discurso aqui de um membro do Fed, tá? Isso pode dar uma mexida com os mercados. Tá? Então isso é uma coisa que a gente vai ter que prestar bastante atenção. Se a gente olha o pré-market, tá? Horroroso pré-market, tudo muito para baixo, muito para baixo. Só no pré-market Tesla vem anotando 7% de queda, Nvidia 6% de queda, Apple 4,32%, tá? Quer dizer, mercados atípicos, investidores literalmente fugindo do risco, tá? Fugindo do risco. O VIX, só para a gente dar uma olhada aqui, ó, para vocês verem a situação do VIX, tá? VIX lá para cima, tá? VIX acelerando aí a sua alta à medida que o desespero, né, o pânico vai tomando conta dos mercados. Então o VIX opera nessa forte alta aí, tá? Então, mercados, vou pegar aqui o HK, ó, a gente também tive que refazer aqui, tá? Fibos do HK, pegando esse fundo com essa região de topo, tá? Vocês depois podem ir pausando o vídeo aí se quiserem anotar aí as retrações, tá? Tem alvos aí bem para baixo, tá? O GER feio pra caramba também, tá? Mas pelo menos está largando um 2Gzinho, né? Aí a gente pega esse fundo aqui com essa região de topos aqui, tá? Também tá por aí, o HK já peguei, o JPN eu peguei também. Ó, o JPN eu peguei essa região de topo aqui, ó, pessoal, com esse fundo aqui, tá? E perceba uma coisa aqui curiosa no JPN, tá? Quando ele violou essa região aqui, tá? Essa região aqui, ele teve um impulso muito forte para cima, tá? Então a gente precisa ficar de olho, tá? Porque a gente está exatamente na mesma região de preço, ó. A gente está exatamente na mesma região de preço, tá? Com o estocástico em sobrevenda, tá? A gente tem uma valorização dos ativos de proteção aí sobre o dólar, tá? A gente já vai passar por isso quando a gente for falar de Forex, mas a gente tem essa valorização sim, tá? E o que a gente pode olhar aqui também? Passando pelas criptos, tá? A gente observa que mesmo com toda essa sangria, tá? Mesmo com toda essa sangria, o Bitcoin, deixa eu tirar isso aqui que está chato aqui, fica incomodando. Mesmo com toda essa sangria, a gente vê que o Bitcoin, tá? Ele vem se comportando de uma maneira razoavelmente consistente, tá? Visto que a gente está realmente numa região de suporte, a gente pode estar fazendo um fundo duplo aqui no Bitcoin, tá? E em função do que caíram os outros mercados, tá? Dessa vez, tá? O Bitcoin não está acompanhando. Uma queda, a gente sabe muito bem que uma queda de 2% no Bitcoin, tá? Não é nada para a gente ficar tão assustado assim, tá? Então me parece que o Bitcoin, e aí as boas criptos devem acompanhar esse cenário do Bitcoin. Me parece que o cenário cripto aqui vem reagindo muito bem a toda essa debandada aí que está havendo no mercado por risco, né? E o pessoal procurando ativos de segurança, tá bom? Então, minha opinião em geral, tá? Não vou ficar passando cripto por cripto aqui, mas minha opinião em geral com relação às criptos é essa. Eu acho que o Bitcoin vai reagindo muito bem, Ethereum também vai reagindo muito bem, tá? Apesar de estarem ambos, tá, numa queda bem acentuada, tá, e tendência de baixa clara e tudo, mas assim, o que eu estou querendo dizer é, proporcionalmente ao que está ocorrendo em outros mercados, tá, a gente não está vendo isso replicado aqui. Tá? A gente sabe muito bem que o mercado cripto pode cair 4,5 num dia e subir 8 no outro. Tá? Então eu acho que a gente tem que prestar atenção nisso, na solidez que o mercado está tentando demonstrar aí para a gente.
Bom, o que a gente pode ver aqui de commodities e metais, tá? O ouro, eu dei uma ajustada também no ouro, tá? Então a gente pega aqui, ó, esse fundo aqui do ouro com essa região aqui que foi de máxima histórica, tá? O ouro, lógico, é o principal ativo aí que o pessoal considera como ativo seguro, né? Como ativo de segurança, e ele vem também fazendo uma movimentação de baixa aqui, ó, 0,27% no momento, tá? Mas eu acho que isso aqui, se seguir o mercado nesse modo pânico, tá? Essa correção aqui não vai passar realmente de uma correção e a gente pode até ver o ouro subindo aqui para casa dos 3.200 aí próximo, tá? Daqui a pouquinho tempo a gente pode ver o ouro escalando lá para 3.200, tá? Eu deixei alvos aqui para baixo, mas se ele for para cima é só a gente virar, tá? A gente vem aqui, eu vou até virar agora, tá? Até para vocês verem como é que o TradingView nos dá isso. Só vem aqui, ó, reverter o Fibo e pronto, ele vira para cima. Aqueles alvos que estavam aqui para baixo, as mesmas proporções, ele passa aqui para cima, tá? Isso é uma funcionalidade do TradingView aí que é bem interessante. Então o que acontece? Nesse contexto que a gente está vendo, a gente poderia procurar ativos de proteção, como o próprio ouro, tá? E o que acontece com o petróleo? Cai. Pô, o petróleo cai porque se tem uma crise global, a demanda por petróleo diminui, além do que a gente viu na semana passada uma notícia de que parece que a OPEP está aumentando a produção. Então, aumento de produção somado a uma possibilidade de recessão mundial, tá, a demanda pelo produto diminui. Se a demanda pelo produto diminui, o preço despenca. Então, o esperado aí para o petróleo, tá, realmente é uma baixa, tá, uma tendência de baixa aí de curto prazo, tá, e também o cobre, tá, o cobre da mesma forma, o cobre muito procurado em setores industriais, aí, setores de tecnologia também, de semicondutores e tudo mais. Então, se a gente está vislumbrando uma possibilidade real de recessão mundial, tá? Olha o sofrimento aqui, ó. O cobre estava marcando topo aqui, ó, e de repente desabou também, tá? Então a gente pega essa mínima aqui com o topo lá e a gente já tem pera, eu estou vendo aqui do lado, tá? Só um minuto. A gente já tem uma retração, tá? Eu estava lendo aqui o seguinte, ó. Conselheiro Hassett, tá, do Trump, já está dizendo, há alguns grandes negócios que os países estão trazendo sobre as tarifas. Trump decidirá se os acordos comerciais serão grandes o suficiente. Ou seja, é o que eu estou falando. Tem uma galera já chamando os Estados Unidos para a negociação, tá bom? Então acho que isso aqui é o recado mais importante do dia de hoje. As tarifas foram uma porcaria aí, a gente está tomando um susto, deu uma balançada aí nos mercados, mas pelo menos a gente está vendo o pessoal se mexendo aí para resolver o problema de uma maneira, né, igualitária, aí, tentando chegar a um bom termo aí com os Estados Unidos. Nosso dólar, tá? Nosso dólar segue tendência de baixa, tá? Como quase todo o mercado, tá? Médias viradas para baixo. O que eu vim para o diário também? Então estou pegando esse fundo aqui, essa região de fundo com essa região de topo aqui, tá? Fácil aí. Veja que segurou numa retração de Fibonacci, né? Como sempre, é o que eu falo. Preço quando está por cima das retrações, a retração tende a se comportar como um suporte. E as retrações que estão para cima do preço tendem a se comportar como uma resistência. Está tudo traçadinho aí, tá? Só vocês observarem. Na contramão, né, do risco, a gente deveria estar com o SDJPY se valorizando, tá? Crescendo, e ele está aqui num momento de 0 a 0 aqui, tá? Ele está num momento de 0 a 0. Tá? Então, a gente vê o Ien, né, tentando se valorizar ao dólar, tá? Por quê? Porto Seguro, tá? Porto Seguro de mercado, tá? Mercado japonês, Porto Seguro de mercado, assim como o franco suíço, que a gente também vai dar uma olhada antes de fechar esse vídeo. Então, o Ien a gente vai estar colocando aqui embaixo, ó, a retração, com esse ponto aqui de cima, e a gente vê o desenho das ondinhas aí, ó, respeitando fielmente as nossas retrações e respaldando o nosso trabalho aqui, tá? Bom, o nosso amigo Audi JPY também a gente alterou ele para o gráfico diário aqui, tá? E a gente vê aqui mais uma vez a retração funcionando, tá? Como um ponto de retorno, pelo menos um repique no intraday ele está fazendo,
tá? A gente tem esse fundo considerando junto com esse topo, beleza? O euro-dólar, tá? Vem apontando para cima, né? Obviamente, né? Vou até tirar essa retração aqui, que essa retração tem sentido mais lá no 60, tá? Ele vai na contramão do dólar, então se o dólar está indo para baixo, ele tende a ir para cima, e a gente vai colocar aqui, ó, pegar esse fundo com essa região de topo aqui, ó, nosso Fibo já está prontinho aí para a gente acompanhar aí o nosso dia de trade, tá? O franco suíço que eu comentei, deixa eu mostrar aqui para vocês, também considerado como um item de proteção aqui, ó, tá? Ele vai, o par vai caindo, tá? Significando uma valorização do franco suíço sobre o dólar. O dólar vai perdendo um pouco seu valor aí. Então a gente vai colocar esse fundo com esse duplo topo aqui e a gente tem as retrações aí para considerar, tá? Pessoal, hoje não tem muita dica, não tem muito o que falar. A dica de hoje, tá? Ela é precaução, tá? A palavra de hoje é precaução, preservem seu capital, muito cuidado, porque o mercado estará extremamente volátil já na sua abertura, tá? Com os investidores aí, né, e os institucionais reagindo a toda essa questão tarifária que está sendo colocada aí no mundo. Então eu acho que o que é importante a gente não é operar a notícia, mas o importante é a gente estar informado do que está acontecendo, e com os reflexos aqui no gráfico a gente vai estar podendo reagir de maneira positiva, né, àquilo que a gente colocar como nossos objetivos. Beleza, pessoal? Então, eu vou ficando por aqui, tá tudo atualizado aí, tá? Se vocês quiserem pegar os intervalos certinhos aí dos fibos, só ir dando uma pausazinha no vídeo e vai pegando, tá? Qualquer coisa, comenta aí no vídeo, qualquer dúvida, comenta aí no vídeo que a gente responde, tá bom? Tudo de bom aí para vocês, pessoal. Bom dia de trade, boa semana. Um abraço aí. Tchau, tchau.